Pensa no lutador mais forte que você já viu na vida. Aquele tipo de gente que ninguém tem coragem de encarar, porque no fundo você sabe que pode sair dali quebrado. Ninguém procura uma luta dessas. Ninguém sobe num ringue de propósito contra alguém que pode te destruir. Você subiria? Provavelmente não. Agora imagina uma coisa mais assustadora ainda. Imagina agarrar esse homem no escuro, sem ver o rosto dele, e descobrir que, na verdade, é um ser celestial? Foi isso que Jacó fez. Só que o adversário dele não era um homem qualquer. Era um ser do céu. Alguém que ele mesmo, quando o sol nasceu, jurou ter sido o próprio Deus. Para com tudo e responde, só para você. Você teria essa coragem de pôr a mão em Deus e não largar? E aí vem a pergunta que move este vídeo inteiro. Por que Jacó lutou com Deus? Por quê? E tem outra, do mesmo tamanho. Jacó brigou com um homem? Um anjo? Ou realmente com Deus? Para entender quem estava naquela margem, você precisa entrar nesse cenário comigo. A Bíblia não entrega todas as respostas de uma vez. Gênesis capítulo 32 chama aquela figura de homem. Oséias capítulo 12 fala de um anjo. E o próprio Jacó diz que esteve diante de Deus. Mas, antes de perguntar quem estava naquela margem, você precisa descobrir por que Jacó estava ali, sozinho, com medo, e sem ter para onde fugir. Porque aquela luta não começou quando o vulto apareceu. Ela vinha sendo preparada havia muitos anos. O próprio nome Jacó lembrava alguém que segura o calcanhar, um suplantador, aquele que tenta passar à frente. Desde cedo, Jacó procurou garantir seu futuro com as próprias mãos. Ele conseguiu o direito de primogenitura de Esaú. Depois, enganou seu pai já idoso e recebeu a bênção destinada ao irmão. Jacó conseguiu o que queria, mas precisou fugir. Anos mais tarde, na casa de Labão, ele também viveu cercado por disputas, acordos e enganos. Enriqueceu, formou uma grande família, conquistou rebanhos e servos. Por fora, parecia um homem bem-sucedido. Por dentro, continuava fugindo. Jacó aprendera a sobreviver calculando cada passo. Se surgisse um perigo, ele preparava uma saída. Se encontrasse resistência, procurava alguma vantagem. Mas agora ele estava voltando para a terra de onde tinha fugido. E Esaú vinha ao seu encontro, com 400 homens. Quando Jacó recebeu a notícia, sentiu grande medo. Ele se lembrou do irmão que havia enganado, do direito tomado, da bênção recebida por meio de mentira. E talvez tenha imaginado que o acerto de contas finalmente havia chegado. Então voltou a fazer aquilo que conhecia. Planejou. Dividiu o acampamento em 2 grupos. Se Esaú atacasse um, talvez o outro escapasse. Separou presentes para o irmão. Rebanho após rebanho foi enviado à frente, como uma tentativa de acalmar sua ira. Jacó também orou, lembrou as promessas de Deus, confessou que não era digno de toda a bondade que havia recebido, pediu livramento, mas continuou organizando tudo. Naquela noite, conduziu sua família para o outro lado do ribeiro de Jaboque. Seus filhos atravessaram, seus servos atravessaram. Tudo o que possuía passou para outra margem. E Jacó ficou sozinho, sem os rebanhos, sem a família, sem qualquer estratégia entre ele e o medo. Foi então que uma figura surgiu no escuro e o agarrou. Ou talvez Jacó tenha agarrado primeiro. O texto não explica como começou. Gênesis capítulo 32, versículo 24, apenas diz que um homem lutou com ele até o romper do dia. Mas existe algo ainda mais estranho. Se aquele desconhecido podia derrotar Jacó com um único toque, por que permitiu que a luta continuasse durante a noite inteira? Na escuridão, Jacó resistiu. O chão daquela margem deve ter sido revolvido pelos pés. Poeira, pedras e suor. 2 figuras quase invisíveis, presas uma à outra enquanto as horas passavam. Jacó não queria ceder. Talvez aquela luta resumisse toda a sua vida. Mais uma vez ele tentava prevalecer. Mais uma vez, agarrava aquilo que estava diante dele e se recusava a perder. Mas, perto do amanhecer, o desconhecido tocou a articulação de seu quadril. Um toque. Nada além disso. E o quadril de Jacó foi deslocado.
A força que o sustentava desapareceu. Sua perna já não podia firmá-lo no chão. Jacó descobriu naquele instante que o outro poderia ter encerrado aquela luta quando quisesse. A noite inteira não foi permitida porque o desconhecido não conseguia vencer. Foi permitida porque Jacó precisava chegar ao fim de si mesmo. E foi nesse ponto que a luta mudou. Ferido, Jacó já não podia continuar lutando da mesma maneira. Ele não tinha firmeza para derrubar o outro, não tinha equilíbrio para impor sua força, não tinha como sustentar a aparência de controle. Mas continuou agarrado. O desconhecido mandou que o deixasse ir, porque o dia estava nascendo. Jacó respondeu: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Antes, ele havia buscado uma bênção enganando o próprio pai. Agora, não havia disfarce. Não havia pele de animal cobrindo seus braços. Não havia plano preparado por outra pessoa. Não havia saída secreta. Havia somente um homem ferido, agarrado àquele que o havia ferido, pedindo uma bênção que não podia tomar. Séculos depois, o profeta Oséias recordou essa noite. Em Oséias capítulo 12, versículo 4, ele disse que Jacó lutou com um anjo, chorou e pediu o seu favor. Jacó não terminou a luta gritando como um vencedor, terminou chorando, pedindo misericórdia. A vitória de Jacó não foi derrubar o desconhecido, foi não fugir dele. Ele prevaleceu porque quando sua força acabou, permaneceu agarrado. Então o desconhecido perguntou: Qual é o seu nome? Ele sabia a resposta, mas Jacó precisava dizê-la. Jacó, suplantador. O homem que tentava passar à frente, o homem que conquistava pela esperteza, o homem que segurava, enganava, calculava e fugia. Então veio a declaração. Seu nome não seria mais Jacó, mas Israel, porque havia lutado com Deus e com os homens e havia prevalecido. Jacó também perguntou o nome daquele que estava diante dele, mas não recebeu a resposta que desejava. Em vez disso, recebeu a bênção. Quando atravessou aquele lugar, o sol estava nascendo. A noite havia acabado, o encontro terminara. Mas Jacó não saiu dali da mesma forma que entrou. Ele saiu mancando. A ferida permaneceria em seu corpo como lembrança. O homem que passou a vida correndo, agora precisava caminhar devagar. Cada passo diria a mesma coisa. Você não venceu porque foi mais forte. Você venceu porque, ferido, não soltou. Agora podemos voltar à pergunta daquela noite. Quem lutou com Jacó? Gênesis, no versículo 24, diz que um homem lutou com ele, mas o próprio desconhecido declara que Jacó lutou com Deus. E Jacó, no versículo 30, chama aquele lugar de Peniel, que significa face de Deus, porque dizia ter visto Deus face a face e continuado vivo. Muito tempo depois, Oséias capítulo 12 descreve aquele mesmo encontro dizendo que Jacó lutou com o anjo. Homem, anjo, Deus. Talvez essas palavras não sejam três caixas completamente separadas dentro desse relato. A palavra anjo também pode indicar um mensageiro, alguém enviado para tornar conhecida a presença e a vontade de Deus. Por isso, muitos cristãos entenderam Peniel como uma teofania, uma manifestação de Deus de uma forma que Jacó pudesse perceber, enfrentar e sobreviver. Alguns intérpretes cristãos também consideram possível que essa manifestação estivesse ligada ao Filho antes de sua encarnação, mas é importante não dizer mais do que o texto diz. Gênesis capítulo 32 não identifica aquela figura em detalhes como o Filho. Também não usa naquele ponto a expressão anjo do Senhor. Essa é uma leitura cristã possível do conjunto das Escrituras, não uma identificação explicada diretamente naquela passagem. O mistério continua. E talvez o silêncio sobre o nome faça parte da mensagem. Jacó queria saber quem estava diante dele, mas recebeu algo mais urgente: uma bênção, uma nova identidade e uma maneira diferente de caminhar. Talvez você também esteja atravessando uma noite em que tudo parece luta. Você planeja, divide os problemas, calcula possibilidades,
tenta proteger as pessoas que ama e também ora. Mas, mesmo depois de fazer tudo, chega um momento em que você fica sozinho diante daquilo que não consegue controlar. Nessas horas, pode parecer que Deus está contra você. Jacó, porém, descobriu que a mão capaz de ferir seu orgulho também era a única que podia abençoá-lo. A ferida não significava abandono. A fraqueza não significava derrota. Quando Jacó perdeu a força para resistir, encontrou uma razão para depender. Ele entrou naquela noite tentando sobreviver por meio do controle. Saiu dela carregando uma bênção que não conseguiu roubar, comprar ou conquistar. Recebeu pela misericórdia. Não sabemos todos os detalhes sobre a forma assumida naquela margem. O relato permite que você veja o homem, reconheça o anjo e perceba a presença de Deus. O norte aponta para uma manifestação divina. O restante permanece envolto no escuro de Peniel. Mas talvez a pergunta mais importante já não seja apenas com quem Jacó lutou. Talvez seja esta: quando a sua força finalmente acabar, você vai fugir de Deus ou vai permanecer agarrado a Ele?